Caros participantes, sejam muito bem-vindos à disciplina de História da Igreja, na qual mergulharemos nos primórdios do cristianismo. Neste primeiro capítulo, exploraremos a fascinante jornada da Igreja primitiva e a riqueza do contexto histórico que a envolve. Entendemos que o tempo, dedicação e empenho nos estudos são fundamentais para absorver as nuances e compreender a plenitude dos tempos em que a Igreja emergiu. Cada detalhe contribui para a compreensão do legado que moldou o cristianismo nos seus primeiros séculos. Ao longo desta disciplina, seremos desafiados a refletir sobre as perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos, a influência cultural de povos como os gregos e romanos, e a extraordinária resiliência da fé diante das adversidades. Lembramos da importância de se inscrever no nosso canal, onde compartilharemos conteúdos complementares, insights adicionais e promoveremos um espaço de interação para esclarecer dúvidas e aprofundar o conhecimento. Desejamos a você um período de estudos enriquecedor e estimulante. Que este seja o início de uma jornada emocionante pela história da Igreja. Boa aula! No capítulo 1 da História da Igreja, tópico: a Igreja primitiva e a plenitude dos tempos. No alvorecer do primeiro século, o mundo romano sob o governo do imperador Augusto experimentava uma era de notável expansão territorial, promovendo um império que se estendia por vastas regiões. Nesse período, as artes atingiam seu auge, proporcionando uma expressão cultural rica e diversificada que ecoava por todo o império. A engenharia arquitetônica romana, altamente avançada, conferia uma grandiosidade única às construções da época. Monumentos imponentes como o Panteão e o Coliseu testemunhavam não apenas a perícia técnica, mas também a riqueza cultural e a magnificência do império. No âmbito religioso, o paganismo exercia um domínio pluralista, manifestando-se em diversas seitas e crenças. O panorama espiritual estava fragmentado, com diferentes grupos adorando uma miríade de deidades associadas à natureza, agricultura, céu e mar. Cada setor da sociedade romana venerava divindades específicas, personificando e adorando os elementos que consideravam fundamentais para suas vidas. Essa disseminação do paganismo criou um mosaico espiritual complexo, onde diversas tradições coexistiam, muitas vezes conflitando entre si. A multiplicidade de crenças delineava um contexto em que a espiritualidade era moldada por uma gama variada de práticas e rituais, cada qual destinado a apaziguar ou honrar uma divindade específica. Assim, no cenário do Império Romano sob Augusto, a expansão territorial, o florescimento das artes e a diversidade do paganismo lançavam as bases para o que se tornaria um dos períodos mais intrigantes e cruciais da história da Igreja. Este contexto, que envolve aspectos políticos, culturais e religiosos, será explorado em detalhes ao longo do nosso estudo, proporcionando uma compreensão mais profunda do ambiente em que a Igreja primitiva emergiu. À medida que o mundo romano florescia sob a égide do imperador Augusto, uma complexa teia de eventos estava em curso, todos meticulosamente tecidos pela intervenção divina. Essa preparação transcendental estava direcionada para os três principais pilares da civilização da época: os gregos, os romanos e os judeus. Cada um desses povos desempenharia um papel crucial na consecução do que o apóstolo Paulo, séculos depois, denominaria como a plenitude dos tempos. Os gregos, influenciados por uma cultura vibrante e uma tradição filosófica notável, proporcionaram uma base intelectual e linguística que seria instrumental na disseminação do cristianismo. A expansão do domínio de Alexandre, o Grande, difundiu a língua grega, o koiné, tornando-a um meio eficaz para a propagação das mensagens cristãs. A disposição dos gregos para a busca do conhecimento e sua inclinação à reflexão filosófica prepararam o terreno para a compreensão profunda da mensagem cristã. Os romanos, mestres da engenharia e construtores de um vasto império, criaram uma infraestrutura que facilitaria a propagação rápida do Evangelho. As estradas romanas, construídas com precisão, permitiram que as notícias do cristianismo se espalhassem velozmente por todo o império. A paz romana, embora muitas vezes brutal, proporcionou um ambiente relativo de estabilidade que permitiu o livre trânsito dos apóstolos e a comunicação sem impedimentos.
Os judeus, guardiões das Escrituras e das promessas divinas, forneceram o contexto profético e messiânico para o advento de Jesus Cristo. Sua espera ansiosa pelo Messias, embora muitas vezes interpretada de maneira diferente, criou uma expectativa religiosa que se alinhava com a chegada do Salvador. Essa preparação divina, que se desenrolou ao longo de séculos, uniu esses povos de maneiras intricadas, convergindo em um momento exato na história. O divino entrelaçamento das contribuições dos gregos, romanos e judeus moldou um cenário propício, preparando o terreno para a revelação do Messias e a propagação do Evangelho nos primeiros séculos da era cristã. Cada elemento desse intricado tapeçaria histórico-cultural seria vital para a compreensão da plenitude dos tempos e o surgimento da Igreja primitiva. Nos primórdios da história cristã, a vida da Igreja foi moldada por desafios extraordinários, marcados por perseguições implacáveis, a influência de governantes romanos e a corajosa postura dos primeiros mártires. Estes 3 séculos inaugurais testemunharam a emergência do cristianismo em um mundo onde a intolerância religiosa prevalecia. As perseguições, muitas vezes desencadeadas por receios políticos ou a resistência à adoração do imperador, foram uma constante na experiência dos cristãos. O poderoso Império Romano, apesar de sua diversidade cultural e religiosa, não tolerava facilmente a emergência de uma fé que desafiava suas normas estabelecidas. O preço da lealdade a Cristo frequentemente implicava em enfrentar a hostilidade do Estado. Dentre os governantes romanos, alguns destacaram-se como fomentadores de perseguições mais intensas. Personalidades como Nero e Décio lideraram campanhas cruéis contra os cristãos, visando eliminar uma fé que se mostrava resiliente diante das adversidades. A história da Igreja nos primeiros séculos está entrelaçada com os decretos e atos desses líderes romanos, que tentavam conter o crescimento do cristianismo. No entanto, em meio a essas tribulações, surgiram os mártires cristãos. Homens e mulheres destemidos que, em face da perseguição, se tornaram exemplos vivos de fé e perseverança. Diante de torturas brutais e mortes terríveis, esses mártires recusaram-se a renunciar à sua fé, tornando-se símbolos de coragem e devoção inabaláveis. Suas histórias inspiradoras ecoam ao longo dos séculos, desafiando gerações posteriores a refletir sobre o verdadeiro significado do comprometimento com os princípios cristãos. Assim, a vida da Igreja nos 3 primeiros séculos foi marcada por um incessante embate entre a luz da fé e as sombras da perseguição. Governantes romanos, movidos por seus próprios interesses e temores, desafiaram a ascensão do cristianismo. No entanto, diante dessas adversidades, os mártires cristãos emergiram como faróis de esperança, iluminando o caminho para a consolidação da fé e a expansão da Igreja primitiva. Essa narrativa intrincada, permeada por sacrifícios e convicções, continua a ressoar como um testemunho poderoso da tenacidade da comunidade cristã nascente. Em meio às sombras das atrozes perseguições que envolveram os primeiros séculos da história da Igreja, surgiram os apologistas cristãos como valentes defensores da fé. Esses homens, muitas vezes eruditos e eloquentes, enfrentaram o desafio de justificar e explicar a fé cristã diante de um público muitas vezes hostil. A lista desses apologistas é rica em nomes notáveis, cada um contribuindo de maneira única para fortalecer a fé dos cristãos em tempos turbulentos. Justino Mártir, por exemplo, defendeu a moralidade dos cristãos e apresentou argumentos sólidos sobre a racionalidade da fé. Sua obra Apologia refletia uma resposta articulada aos ataques direcionados ao cristianismo naquela época. Tertuliano, conhecido por sua eloquência e fervor, destacou-se ao abordar questões teológicas e éticas. Sua obra Apologeticum ofereceu uma defesa vigorosa da fé cristã, refutando acusações e apresentando a doutrina de maneira coerente. Orígenes, um dos grandes teólogos da Igreja primitiva, dedicou parte significativa de seu trabalho à defesa do cristianismo contra críticas filosóficas e religiosas. Sua influência transcendeu seu tempo, moldando a teologia cristã por gerações. Esses apologistas não apenas refutaram as acusações dirigidas aos cristãos, mas também construíram uma fundação teológica sólida. Suas obras não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também se tornaram faróis de inspiração para gerações futuras.
Diante das perseguições implacáveis que assolavam a comunidade cristã, esses apologistas não apenas ofereceram uma defesa intelectual, mas também fortaleceram a fé dos crentes, lembrando-lhes da racionalidade e solidez de seus princípios. A lista de apologistas e suas obras não é apenas um registro histórico, mas um testemunho poderoso da resiliência da fé cristã nas circunstâncias mais desafiadoras. Essas vozes do passado ecoam como um legado valioso, desafiando os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das adversidades. O epicentro da história do cristianismo reside na figura transcendental de Jesus Cristo, o fundador indiscutível da fé cristã. Sua presença e ensinamentos deixaram uma marca indelével, essencial para a compreensão não apenas da história da Igreja, mas de toda a trajetória da humanidade. As profecias que antecederam o nascimento de Jesus, registradas nas Escrituras Sagradas, serviram como uma tapeçaria divina que delineou a vinda do Messias. Desde o Antigo Testamento, passando por profetas como Isaías e Miqueias, as promessas de um Salvador foram meticulosamente tecidas na narrativa da história humana. Essas profecias não apenas prenunciaram o nascimento de Jesus, mas também delinearam seu propósito redentor para a humanidade. O contexto em que Jesus surgiu é igualmente crucial para compreender a história da Igreja. Nasceu em um período em que a Palestina estava sob o jugo do Império Romano, durante o reinado de Herodes, o Grande. Este foi um cenário permeado por complexidades políticas, sociais e religiosas. A presença do Império Romano, com seu domínio militar e administrativo, moldou o ambiente em que Jesus iniciou seu ministério. A diversidade religiosa também era proeminente, com diversas correntes de pensamento, desde o animismo romano até as práticas místicas e o judaísmo com suas diferentes seitas, como os fariseus e os saduceus. Em meio a esse mosaico de crenças e tradições, Jesus emergiu como uma figura revolucionária, desafiando as normas estabelecidas e proclamando um reino que transcendia as fronteiras terrenas. Assim, o nascimento e a vida de Jesus Cristo não são apenas eventos históricos. São elementos fundamentais que desencadearam uma revolução espiritual. Compreender a história da Igreja sem ancorá-la na vida e nos ensinamentos de Jesus é perder de vista a fonte vital que deu origem a essa fé global. Jesus Cristo não é apenas o fundador do cristianismo, mas a personificação de uma mensagem redentora que continua a ressoar através dos séculos. Sua vida e legado moldaram não apenas a história da Igreja, mas a própria narrativa da humanidade em busca de significado e redenção. O cenário que antecedeu o advento de Cristo, conhecido como o período interbíblico, foi um capítulo peculiar na história, marcado por 4 séculos de silêncio profético, mas não de natividade divina. Este período foi uma intricada tapeçaria divina, onde Deus preparou meticulosamente o palco para a entrada do Messias. Esses 4 séculos, apesar da aparente ausência de manifestações diretas, foram um tempo de intensa atividade divina nos bastidores da história. Deus escolheu 3 povos distintos, judeus, gregos e romanos, para desempenhar papéis cruciais na preparação para o advento de Cristo. Os judeus, como o povo escolhido e depositários das Escrituras Sagradas, foram o canal através do qual Deus transmitiu suas promessas messiânicas. Profetas como Isaías e Miqueias, no Antigo Testamento, delinearam a vinda de um Salvador que traria redenção ao mundo. Os gregos, conhecidos por sua influência cultural e filosófica, moldaram o contexto intelectual no qual o cristianismo se desdobraria. A disseminação da língua grega, koiné, e a propensão grega para explorar novas ideias criaram uma plataforma para a propagação da mensagem cristã além das fronteiras étnicas. O Império Romano, por sua vez, forneceu o contexto político e geográfico para o nascimento e a disseminação do cristianismo. A Pax Romana, um período de relativa estabilidade e paz sob domínio romano, facilitou a disseminação das mensagens religiosas. A plenitude dos tempos, conforme expressa o apóstolo Paulo, refere-se a esse momento culminante em que Deus escolheu para o nascimento de Cristo. Cada elemento desse período interbíblico desempenhou um papel crucial na preparação do mundo para receber o Salvador. Assim, o período interbíblico não foi apenas um hiato entre profecias, mas uma temporada em que Deus trabalhou silenciosamente nos detalhes da história humana.
O advento de Cristo não foi um evento isolado, mas o ápice de uma narrativa divina que envolveu povos, culturas e impérios, todos convergindo para o momento em que a promessa messiânica se tornou realidade. O contexto em que a igreja primitiva emergiu era uma tapeçaria intricada de avanços culturais, degradação moral e complexidades sociais no vasto cenário do Império Romano sob o governo de Augusto. No âmbito político, o governo de Augusto trouxe uma era de estabilidade conhecida como Pax Romana. Durante esse período, houve uma expansão territorial significativa, destacando-se avanços na engenharia arquitetônica, artes e literatura. Roma florescia culturalmente, construindo monumentos impressionantes como o Coliseu e o Panteão. A política culturalmente revolucionária de Augusto contribuiu para um renascimento literário e artístico, evidenciando o esplendor da civilização romana. Entretanto, esse brilho cultural coexistia com uma decadência moral notável. A corrupção no governo, fraudes comerciais e imoralidade sexual eram desafios prevalentes. O mundo romano estava mergulhado em uma degradação ética que contrastava com suas conquistas culturais. O paganismo, com suas múltiplas seitas e práticas religiosas, também compunha esse complexo cenário. No aspecto social, a sociedade romana era estratificada, com uma aristocracia opulenta, uma classe média, a plebe, camadas mais comuns e pobres, escravos e criminosos. A diversidade linguística, com latim, grego, hebraico e aramaico, refletia a complexidade do mundo antigo. No contexto da igreja primitiva, essas condições sociais e culturais moldaram a experiência dos primeiros cristãos. A mensagem cristã desafiava as normas estabelecidas e a estratificação social, atraindo pessoas de diversas classes. A igreja tornou-se um microcosmo que transcendeu as barreiras sociais, promovendo uma comunidade unida pela fé em meio às complexidades do mundo romano. A compreensão desse contexto político, religioso e social é essencial para apreciar a dinâmica da igreja primitiva. Suas raízes estão entrelaçadas nas complexidades de um império em transformação, onde valores culturais, degradação moral e estruturas sociais se entrelaçavam, proporcionando pano de fundo para o surgimento e desenvolvimento do cristianismo. A influência dos gregos na história da igreja e na civilização ocidental é como uma corrente subterrânea que moldou a trajetória do pensamento, da arte e da política. No berço da democracia, Atenas se destacava como uma cidade-estado que transcendia as normas da época. A cultura grega floresceu, atingindo seu ápice no quinto século a.C., e seu legado perdura até hoje. Além de serem conhecidos por suas conquistas militares, os gregos foram os precursores de ideias revolucionárias que fundamentaram a civilização ocidental. A democracia, com sua ênfase na participação cidadã, e a filosofia, que explorava questões fundamentais sobre a existência, tornaram-se pilares culturais. Esses conceitos gregos forneceram uma base robusta para a história da Igreja. A disseminação da língua grega, koiné, facilitou a propagação das mensagens cristãs, enquanto a disposição grega para explorar novas ideias e questionar o status quo proporcionou um solo fértil para a aceitação do cristianismo. Além disso, a arte grega, com sua beleza estética e busca pela perfeição, influenciou a expressão artística na história da Igreja. A arquitetura das igrejas, a iconografia e até mesmo a liturgia refletem a estética grega. A civilização greco-romana, muitas vezes referida como mundo greco-romano, tornou-se o terreno no qual o cristianismo se espalhou. A disseminação da cultura grega através das conquistas de Alexandre, o Grande, estabeleceu as bases para uma era helenística que impactaria regiões tão distantes quanto a Índia. Assim, a contribuição dos gregos vai além de simplesmente influenciar a cultura, eles forneceram os alicerces que sustentariam o desenvolvimento da Igreja e da civilização ocidental. O legado grego é uma corrente profunda, fluindo através dos séculos, e seu impacto ressoa na história da fé cristã. O desenvolvimento cultural em Atenas durante o auge da Grécia Antiga é como uma sinfonia que ressoa através dos séculos. No quinto século a.C., Atenas era o epicentro de uma efervescência intelectual, artística e filosófica sem precedentes.
Nessa cidade-estado, o florescimento das artes, a concepção da democracia e o questionamento filosófico moldaram uma era única. Atenas não apenas se destacou como um centro cultural, mas também se tornou o berço da democracia, um sistema político que dava voz aos cidadãos. Esse ambiente democrático incentivou o debate e a busca por novas ideias, criando uma sociedade aberta à inovação. A disseminação da cultura grega, no entanto, não se limitou apenas à política e à arte. O uso do koiné grego como um idioma universal facilitou a comunicação em uma paisagem linguística diversificada. Esse grego comum, acessível às massas, tornou-se uma ferramenta vital para a propagação do cristianismo nos séculos seguintes. Além da língua, a filosofia grega teve um impacto profundo na formação do cristianismo. Os pensadores gregos exploravam questões fundamentais sobre a existência, a moralidade e a natureza de Deus. Essas reflexões filosóficas influenciaram os primeiros pensadores cristãos, que buscavam articular e compreender sua fé de maneira mais profunda. Assim, o legado de Atenas e da Grécia Antiga transcende as estátuas e os edifícios. Sua influência se estende à linguagem falada, unindo culturas diversas sob o manto do koiné grego, e a maneira como os cristãos primitivos moldaram sua compreensão teológica, absorvendo e transformando os conceitos filosóficos gregos em uma narrativa cristã. A interseção entre a cultura, língua e filosofia gregas forma um tecido intrincado que permeia a história da Igreja. A expansão da cultura helenística liderada por Alexandre, o Grande, foi um capítulo marcante na história que transcendeu as fronteiras geográficas, deixando um legado que ecoou por séculos. À medida que suas tropas conquistavam terras distantes, a cultura grega seguia junto, infiltrando-se nas civilizações que se encontravam sob o domínio do Império Macedônico. Alexandre não era apenas um conquistador militar, mas também um propagador incansável da cultura grega. Sua visão de unir o Oriente e o Ocidente resultou na fundação de diversas cidades, conhecidas como Alexandria, que serviram como centros de disseminação cultural. A influência helenística não se limitou à arte e filosofia, estendendo-se à religião, língua e costumes. As colônias gregas tornaram-se pontos cruciais de intercâmbio cultural, onde tradições locais se entrelaçavam com elementos helenísticos. Esse fenômeno cultural foi uma preparação inadvertida para a propagação do cristianismo. No contexto da história da Igreja, a relevância da cultura helenística é imensa. Essas colônias gregas, com sua atmosfera de curiosidade intelectual e diversidade cultural, se tornaram terrenos férteis para a aceitação das mensagens cristãs. A familiaridade com o koiné grego facilitou a comunicação dos ensinamentos cristãos, permitindo que as comunidades locais compreendessem e adotassem a nova fé. Portanto, a expansão da cultura helenística por Alexandre desempenhou um papel crucial na colonização e difusão do cristianismo nos primeiros séculos. As sementes plantadas por essa fusão de culturas floresceram em uma nova compreensão teológica, contribuindo para a riqueza e complexidade da história da Igreja primitiva. A escolha do koiné grego como meio de comunicação para propagar o Evangelho não foi apenas uma questão linguística, mas uma estratégia divinamente inspirada para alcançar uma audiência diversificada nos primórdios do cristianismo. O koiné grego, sendo a forma popular da língua grega, era amplamente compreendido pelas massas, transcendendo barreiras linguísticas locais. Isso permitiu que as mensagens cristãs fossem acessíveis a uma variedade de culturas e povos, facilitando a transmissão da fé de forma compreensível. Além da acessibilidade linguística, a filosofia grega desempenhou um papel significativo na formação do pensamento teológico cristão. O contexto filosófico da Grécia Antiga, com suas reflexões sobre a existência, moralidade e natureza divina, influenciou os primeiros teólogos cristãos. Os filósofos gregos haviam explorado questões fundamentais que também preocupavam os primeiros cristãos. A abertura para questionamentos filosóficos, característica intrínseca da cultura grega, permitiu que os ensinamentos cristãos fossem interpretados e articulados à luz dessas indagações profundas. Dessa forma, a influência da língua e filosofia gregas na história da Igreja vai além de um simples meio de expressão, é uma fusão intricada que moldou o modo como os primeiros cristãos comunicavam e entendiam sua fé.
O koiné grego não era apenas uma ferramenta linguística, mas uma ponte que conectava as ricas tradições da filosofia grega com a emergente teologia cristã, criando uma tapeçaria intelectual complexa que caracteriza a história da Igreja. Contribuição dos romanos. Desenvolvimento do Império. A contribuição dos romanos foi crucial para o desenvolvimento do Império e, por conseguinte, para a propagação das boas novas do cristianismo. À medida que o Império Romano expandia suas fronteiras, consolidava uma administração eficaz e promovia o progresso nas regiões conquistadas. A sua influência não se limitava apenas à força militar, mas também à disseminação de uma civilização mais avançada, promovendo a estabilidade e o progresso. Essa administração eficiente, aliada à vasta extensão territorial, desempenhou um papel fundamental ao criar condições propícias para que a mensagem cristã se difundisse. O governo romano, sem empregar violência excessiva, estabeleceu uma base sólida para a propagação do Evangelho, tornando-se parte integral da preparação divina para a plenitude dos tempos. Extensão territorial romana, domínio geográfico expressivo. O domínio geográfico expressivo dos romanos desempenhou um papel significativo na preparação para a propagação do cristianismo. A extensão territorial do Império Romano, que se estendia por vastas regiões da Europa, Ásia e África, criou um cenário propício para a disseminação das boas novas. Esse alcance geográfico não apenas facilitou a movimentação dos apóstolos, mas também contribuiu para uma infraestrutura estável que propiciava a transmissão eficaz da mensagem cristã. O poder e a influência romanos criaram uma plataforma única para o advento do cristianismo, sendo um elemento vital na concretização da plenitude dos tempos. Segurança no Império, combate à pirataria. A abordagem vigorosa dos romanos no combate à pirataria desempenhou um papel crucial na promoção da segurança no vasto império. A ação decisiva do governo romano contra a pirataria no Mediterrâneo e a erradicação de assaltantes nas estradas proporcionaram um ambiente mais seguro para as viagens e o intercâmbio entre regiões. Essas medidas não apenas beneficiaram o comércio e as interações cotidianas, mas também foram fundamentais para o sucesso na propagação do cristianismo. Ao garantir rotas seguras e patrulhamento eficiente, os romanos contribuíram para criar condições propícias à disseminação da mensagem cristã, cumprindo um papel fundamental na preparação do terreno para a plenitude dos tempos. Unificação dos povos romanos, paz sob governo romano. A habilidade dos romanos em unificar diversos povos sob uma única bandeira e governo é notável. O domínio romano promoveu uma era de relativa paz e estabilidade, interrompendo conflitos constantes entre nações. Esta unificação, resultado de guerras rigorosas e governança eficaz, não apenas estabeleceu a paz entre as nações conquistadas, mas também criou um ambiente propício para a propagação da mensagem cristã. O governo romano, sem se preocupar diretamente com a propagação do cristianismo, inadvertidamente preparou o terreno para a disseminação da fé, proporcionando uma estrutura coesa e um contexto de paz no qual a mensagem do Evangelho poderia ser difundida de maneira eficaz. Intercâmbio entre povos, relações diplomáticas eficientes. A eficiente administração romana e a vigilância contínua possibilitaram um intercâmbio pacífico entre diferentes regiões sob seu domínio. O combate à pirataria, o patrulhamento constante das estradas e a pavimentação eficiente das vias criaram um ambiente seguro para viagens, estimulando o intercâmbio comercial e cultural entre os povos. Esse relacionamento diplomático eficaz, aliado à segurança proporcionada pelos romanos, não apenas facilitou o comércio, mas também permitiu a propagação mais efetiva da mensagem cristã, já que tanto os apóstolos quanto outros viajantes podiam levar a palavra redentora a diversas regiões do vasto império. Contribuição dos judeus. Esperança messiânica. Os judeus, como portadores da promessa divina feita a Abraão, foram fundamentais na preparação do cenário para o advento do cristianismo. Sua identidade como povo escolhido, guiado por uma esperança messiânica, destacou-se como um farol em meio às nações. Ao preservarem a pureza religiosa e aguardarem o Messias Redentor, os judeus cumpriram seu papel crucial, preparando o terreno para a chegada daquele que traria a salvação prometida por Deus desde os tempos antigos.
Religião monoteísta judaica. Adoração a um Deus. A singularidade da religião monoteísta judaica destaca-se como um elemento essencial na preparação do cenário para o advento do cristianismo. Como parte de uma fé distinta, os judeus adoravam exclusivamente a um Deus, diferenciando-se das práticas politeístas predominantes em seu entorno. Sua adoração ao Deus único, sem representações físicas, contribuiu para preservar uma identidade espiritual única, preparando o terreno para o cumprimento das promessas divinas. Sistema ético judaico. 10 mandamentos como padrão. O sistema ético judaico é intrinsecamente vinculado aos 10 mandamentos, que se estabelecem como padrão moral e ético para os filhos de Israel. Estes princípios não são meramente diretrizes morais restritas à sua época, mas transcendem as eras, oferecendo uma orientação ética para toda a humanidade. Os 10 mandamentos, fundamentados na concepção judaica, não apenas delineiam comportamentos morais, mas abordam a raiz do pecado como uma violação da vontade de Deus. Esses valores, expressos no Antigo Testamento e ampliados por Jesus no Sermão do Monte, constituem um guia completo e eficaz para a resolução dos desafios humanos, todos com uma raiz comum, o pecado. Essa abordagem ética não só distinguiu os judeus de outras nações, mas também legou ao mundo um ideal ético-moral que transcende épocas e culturas. Preparação do berço do cristianismo. Preservação e propagação. A preparação do berço do cristianismo, desempenhada pelo povo judeu, representa um legado de preservação e propagação. Desde Abraão até a concretização da plenitude dos tempos, os judeus foram guardiões das promessas divinas, mantendo viva a esperança messiânica. A preservação dessa esperança não se limitou ao âmbito religioso. Os judeus, marcados por uma religião monoteísta, também legaram ao mundo os mais elevados padrões éticos dos 10 mandamentos. Este sistema ético, expresso nos ensinamentos morais do Antigo Testamento e expandido por Jesus, não apenas definiu a conduta dos hebreus, mas ofereceu um modelo atemporal para toda a humanidade. Assim, a preparação do berço do cristianismo vai além de uma expectativa messiânica, ela abrange a preservação de uma identidade única e a propagação de uma mensagem de redenção que transcende fronteiras e eras. Propagação da nova fé. Missão dos apóstolos. A propagação da nova fé foi uma missão monumental confiada aos apóstolos, marcada por desafios, perseguições e uma confiança inabalável na mensagem redentora de Jesus Cristo. Enviados por ele, os apóstolos enfrentaram hostilidades, mas a orientação do Espírito Santo os impulsionou a levar o Evangelho a todas as nações. Assim, a disseminação da fé cristã não foi apenas um evento histórico, mas um testemunho vivo do poder transformador da mensagem divina que transcendeu barreiras culturais e geográficas, moldando o curso da história de maneira indelével. A junção das 3 culturas: judaísmo, cristianismo e romanos. Representa uma convergência única que moldou o cenário para a plenitude dos tempos. O judaísmo, com sua esperança messiânica, preservou a fé monoteísta, enquanto Roma proporcionou uma extensão territorial vasta, segurança e uma unificação política. Com a chegada do cristianismo, estas culturas se entrelaçaram, propiciando uma propagação notável da nova fé. Essa sinergia criou um contexto propício para o cumprimento das profecias e a disseminação da mensagem redentora, revelando um intricado plano divino se desdobrando na história. Plenitude dos tempos. Cumprimento das profecias. A expressão plenitude dos tempos denota o cumprimento de profecias milenares, um momento em que eventos históricos, culturais e religiosos convergiram harmoniosamente. Esse período testemunhou a realização de promessas divinas ao longo das eras, destacando a providência divina e a execução cuidadosa do plano salvífico. Disseminação duradoura. Judaísmo e cristianismo sobrevivem. A duradoura disseminação do judaísmo e do cristianismo destaca a resiliência dessas fés. Em meio a desafios, perseguições e mudanças sociais, essas tradições persistiram, revelando sua profundidade espiritual e impacto duradouro na humanidade. O legado de ambas as religiões continua a moldar a fé e a cultura nos dias atuais. Impacto atual.
Legado nos dias presentes. O impacto atual dessas culturas transcende séculos, deixando um legado significativo. Seja na ética moral, princípios religiosos ou influência nas estruturas sociais, o judaísmo e o cristianismo ainda exercem uma influência marcante nos dias de hoje. Essa herança moldou a civilização ocidental e continua a inspirar e orientar milhões de pessoas em todo o mundo. A conclusão deste exame abrangente das contribuições dos gregos, romanos e judeus para a formação do cristianismo revela um intrincado e profundo entrelaçamento de culturas, crenças e eventos históricos. Desde a influência cultural e filosófica dos gregos até a extensão territorial romana e a esperança messiânica judaica, cada elemento desempenhou um papel crucial na preparação para a plenitude dos tempos, marcada pelo cumprimento de profecias milenares. A cultura grega, com sua riqueza intelectual, proporcionou um ambiente propício à compreensão e aceitação das mensagens cristãs. A extensão territorial romana não apenas facilitou a disseminação do Evangelho, mas também estabeleceu uma infraestrutura estável para a transmissão eficaz da mensagem cristã. Enquanto isso, a esperança messiânica dos judeus e sua adoração a um Deus único criaram um contexto espiritual profundo para a chegada do cristianismo. A junção dessas três culturas, judaísmo, cristianismo e Roma, representou uma convergência única que moldou o cenário para a plenitude dos tempos. O judaísmo, preservando a fé monoteísta, Roma, proporcionando extensão territorial, segurança e unificação política, e o cristianismo, trazendo uma mensagem redentora, entrelaçaram-se para criar um contexto propício para o cumprimento das profecias. A expressão plenitude dos tempos destaca o momento em que eventos históricos, culturais e religiosos convergiram harmoniosamente, testemunhando a realização de promessas divinas ao longo das eras. Esse período não apenas representou a chegada do cristianismo, mas também a disseminação duradoura das tradições judaicas e cristãs. Hoje, o legado dessas culturas continua a exercer uma influência marcante. Seja na ética moral, nos princípios religiosos ou na formação das estruturas sociais, o judaísmo e o cristianismo continuam a inspirar e orientar milhões de pessoas em todo o mundo. Este estudo não apenas nos conecta com as raízes profundas da fé cristã, mas também destaca a complexidade e a providência divina que moldaram a história da humanidade. O capítulo 1 explora os primórdios da história da Igreja, concentrando-se no contexto do mundo romano sob Augusto. Este período é marcado pela expansão territorial e florescimento cultural, com destaque para a preparação divina nos povos gregos, romanos e judeus, culminando na plenitude dos tempos com o advento de Cristo. A vida da Igreja enfrenta perseguições sob vários líderes romanos, e os mártires cristãos emergem como exemplos de fé. O texto destaca apologistas cujas obras fortalecem a fé dos cristãos diante das perseguições. Também ressalta a importância de compreender Jesus Cristo, examinando profecias sobre seu nascimento e o contexto em que surgiu. Ao abordar o mundo romano e o advento do cristianismo, explora o período interbíblico de preparação divina envolvendo judeus, gregos e romanos. Analisa o contexto político, religioso e social, ressaltando avanços culturais, degradação moral e estratificação social. A contribuição dos gregos na formação do cristianismo é enfatizada, destacando a influência cultural, filosófica e linguística. A cultura helenística de Alexandre, o Grande, desempenha papel crucial na disseminação do cristianismo. A influência da língua e filosofia gregas no cristianismo é abordada, destacando a facilidade de comunicação do evangelho por meio do koiné grego e a receptividade dos gregos para questionamentos filosóficos. O texto segue destacando a expansão romana e seu papel no desenvolvimento do império, seguido pela contribuição dos judeus, focando na esperança messiânica, religião monoteísta e sistema ético dos 10 mandamentos. Os judeus desempenham um papel fundamental na preservação e propagação da mensagem cristã. A junção das culturas grega, romana e judaica é apresentada como crucial na preparação para a plenitude dos tempos, quando o cristianismo se consolidou. Destaca-se a disseminação duradoura do judaísmo e do cristianismo, sobrevivendo ao longo dos séculos e deixando um impacto duradouro nos dias atuais. O texto encerra enfatizando o legado dessas tradições,
presentes na ética, moral e espiritualidade contemporâneas. Questionário da apostila respondida. Pergunta 1. Entre as contribuições dos gregos para a posterior aceitação de Cristo, podemos citar. Resposta C. Monoteísmo. Pergunta 2. Com relação aos romanos, podemos dizer que. Resposta. O sistema de estradas do Império partia do Marco Áureo no Fórum Romano para os principais acessos às cidades conquistadas, visando um rápido acesso do exército e de coletores de impostos entre o Império. Pergunta 3. Os judeus possuíam diversos pontos de semelhança com os cristãos, dentre eles podemos citar. Resposta. Monoteísmo. Pergunta 4. Imagine por um momento que o Senhor tivesse escolhido nosso tempo para a vinda do Messias. Faça um exercício semelhante ao que discutimos no caderno de estudos para ver quais seriam as contribuições que a sociedade ocidental traria para a vinda do Messias. Em sua opinião, o impacto seria o mesmo do que aconteceu no século I? A resposta é subjetiva e depende da opinião pessoal do respondente. Pode-se explorar as mudanças culturais, tecnológicas e filosóficas na sociedade ocidental contemporânea. Pergunta 5. Cite algumas contribuições dos gregos para a chegada da plenitude dos tempos com o nascimento de Jesus. Resposta. As contribuições dos gregos incluem a disseminação da língua grega, koiné, facilitando a comunicação do Evangelho, bem como o ambiente filosófico que permitiu uma abertura para questionamentos que influenciaram a história da Igreja. Esses pontos são discutidos na seção sobre a influência da língua e filosofia gregas no cristianismo. Neste slide, deixarei um link de perguntas para reflexão. Neste mesmo slide, logo abaixo, também estará o link das respostas. Compartilhem as respostas. Ao chegarmos ao fim deste capítulo fascinante sobre a plenitude dos tempos na história da Igreja, quero expressar profundo agradecimento pela sua participação ativa e interesse nesta jornada histórica e espiritual. Exploramos as raízes intricadas do cristianismo, destacando as contribuições fundamentais dos gregos, romanos e judeus para a preparação divina que culminou na chegada de Cristo. É imperativo reconhecer que a compreensão desses eventos históricos exige dedicação e empenho nos estudos da disciplina. A história da Igreja não é apenas um relato de eventos passados, mas uma narrativa que moldou as bases da nossa fé e influenciou o curso da civilização. Ao aprofundarmos nosso conhecimento, encontramos não apenas lições do passado, mas também inspiração para os desafios contemporâneos que enfrentamos como cristãos. Agradeço sinceramente por acompanhar este capítulo. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para receber atualizações e continuar explorando os capítulos subsequentes desta fascinante jornada. Nosso compromisso com o estudo da história da Igreja é uma busca conjunta pela compreensão mais profunda da nossa fé e das raízes que a sustentam. Aguardo ansiosamente por nossa próxima reunião, onde continuaremos a explorar os capítulos subsequentes, desvendando os eventos que marcaram a trajetória da Igreja ao longo dos séculos. Que este conhecimento enriqueça sua jornada espiritual e inspire uma conexão mais profunda com a rica herança da fé cristã. Até o próximo capítulo!